Nós vamos falar muito a partir de agora de Boca e Palmeiras no Sport Center, direto para Bombonera. Vinícius Nicoletti. Grande abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras ficou no empate de 0-0 com o Boca Juniors aqui na La Bombonera. O ambiente, o clima, o estádio fez a diferença para o time da casa. O Boca teve o dobro de finalizações do Palmeiras, 18 da equipe argentina contra 9 do time palmeirense. O técnico Abel Ferreira fez mudanças na equipe, escalou o time base dos últimos jogos, mas com mudança no esquema. 2 atacantes, Rony de um lado e o Arthur jogando do lado direito. Mais uma vez, não funcionou. O Palmeiras marcou apenas um gol nos últimos 5 jogos. O ponto positivo foi a defesa, que mais uma vez passou em branco. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras sofreu apenas um gol. Os jogadores reconheceram que não foi uma boa atuação, que queriam a vitória, mas também o empate de 0-0 não é um mau resultado, já que o Palmeiras decide em casa, tentando a vaga na final da Copa Conmebol Libertadores. Era como a gente previa, um jogo muito equilibrado, um jogo de muita intensidade. O Boca é uma equipe muito agressiva aqui dentro. A gente não conseguiu levar tanta dificuldade para eles, mas assim como eles também não conseguiram levar tanta dificuldade para a gente. Acho que foi um jogo equilibrado, acho que um empate justo. Realmente a gente não teve tantas oportunidades comparado ao que a gente vem tendo em outros jogos. Eu ali tive uma chance, né, de chutar, acabei pegando errado na bola, né? Mas é isso, acho que a gente não foi o resultado que a gente queria, mas não dá também para falar que foi um mau resultado. A gente vai decidir na nossa casa. Acho que a defesa em si, o time em si, fez um trabalho defensivo muito bom. E nada, agora descansar, trabalhar para poder fazer um jogo bom lá e chegar mais de uma vez numa final de Libertadores. O Boca tem as mesmas aspirações que nós, mas esperar agora em nossa casa. Jogamos em nossa casa, perante o nosso público, conhecemos bem os cantos do nosso campo e procurar desde o primeiro ao último segundo, com maior dificuldade, com menos dificuldade, nos 90 minutos, nos penaltis, onde for, fazer tudo para estar na final. Essa é a nossa intenção. Foi isso que nos propusemos desde o primeiro dia que começou esta Libertadores. E fizemos muito na primeira fase para poder, na segunda, decidir os jogos em casa. Na primeira fase fizemos tudo para ficar em primeiro e acho que é um dos fatores que, por exemplo, a Liga dos Campeões podia aprender com o que se faz aqui na Libertadores, para depois não chegar ao final dos jogos da primeira fase e algumas equipas facilitarem um bocadinho. Aqui tem essa vantagem de tu, na segunda fase, poder decidir os teus jogos em casa e não em sorteio. Eu acho que isso é muito, muito bom. Não é hora para discutir isso, né, Abel? Mas já tem mais Abel Ferreira aqui no Sport Center. Vamos lá. 0-0, posse de bola. Boca, 56-44, passes certos. Boca, 402-319, chutes. Boca, 18-9, chutes certos. Boca, 7-2, grande chance, 5-1 para o Boca. Escanteios, 3-1. Tudo dentro do script. Inclusive, ontem e hoje. Imaginávamos um jogo mais solto, né? Mais com times atacando, e hoje tudo dentro do normal. Aliás, 0-0 era o resultado mais esperado, não, mas mais previsível, né? Pois é, Alex, a gente viu o Palmeiras jogar a partida de ida contra o Deportivo Pereira e fazer o que se esperava. Era um confronto que a gente imaginava que seria daquela forma. Talvez o jogo da volta nem tanto, um 0-0 que acabou decepcionando. Os jogos contra o Boca Juniors, a gente esperava também esse cenário. Então, o Palmeiras está cumprindo o roteiro que se esperava dele. A questão é que, desde aquele jogo, aqueles 4-1 contra o Deportivo Pereira, para cá, o Nicoletti trouxe aí um gol nos últimos 5 jogos. São 2 gols nos últimos 6, que aí é o recorte depois do jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Um gol do Rafael Veiga, naquela vitória contra o Vasco, e um gol do Breno Lopes, que não é titular dessa equipe, no jogo contra o Goiás, que foi nos acréscimos daquela partida que o Palmeiras venceu pelo Brasileiro por 1-0. Então é um time que tem tido dificuldades desde a saída do Dudu, não é coincidente. É um time que joga hoje dando um pouco mais de responsabilidade para o Rony e para o Arthur.
No jogo contra o Boca, até muitas vezes o Palmeiras jogou no 4-4-2. O Arthur mais próximo do Rony, jogando um pouco mais por dentro. O Mike fazendo uma segunda linha. Muitas vezes o Rafael Veiga caindo mais pelo lado esquerdo. Ele até explicou na coletiva, jogou um pouco mais por dentro, mas depois saiu dessa zona de marcação dos volantes do Boca para jogar um pouco mais pelo lado. As tentativas do Abel Ferreira, e aí, não só no jogo contra o Boca, né, nos jogos anteriores. Tentativa do Breno Lopes como um ponta e muitas vezes como falso 9, outras vezes adiantando o Endrick para fazer uma função de ponta ou como uma referência. Hoje ele tentou 2 jogadores jovens, né? E tentando justamente abrir a defesa do Boca, mas foi um time que sofreu bastante. 18 finalizações sofridas, foram 14 de dentro da área. Muita coisa, né? Não é... A gente fala de um time que não tomou gol, mas foi um time que ofereceu também campo para o Boca entrar na área e finalizar 14 vezes. Então, foi um grande resultado no sentido de a defesa saiu intacta, saiu com um empate em casa. O Boca não tem sido um bom visitante em mata-matas nos últimos tempos, mas o ataque ainda preocupa. E o Palmeiras precisa marcar para poder chegar à final. E se levar para os pênaltis, aí é outra história. Aí acaba igualando tudo. Dentro do desempenho que o Palmeiras colocou contra o Boca à disposição, né, do que tinha o técnico Abel Ferreira, acabou sendo um resultado para se comemorar. Sem o Dudu, o Abel Ferreira tenta, jogo após jogo, achar um time, principalmente do meio de campo para frente. E, de novo, o Arthur não funcionou, né? Não funcionou, longe de sua posição, onde ele consegue render melhor. A gente viu, por conta, né, da ausência do Dudu, ele colocar o Mike como um jogador na segunda linha, que funcionou até bem na temporada passada, na segunda metade, com a ausência do Scarpa e muitas vezes do Rafael Veiga, que estava lesionado. Mas o Mike ocupa a faixa onde o Arthur rende melhor, que é um canhoto trazendo para dentro, para finalizar, para tentar um passe. Ele jogando pelo lado do lado esquerdo, é o jogador de buscar mais a linha de fundo. E ali o Piquerez é um jogador que tem mais liberdade, né? Então ele ocupa esse espaço, então o Arthur naturalmente tem que jogar um pouco mais por dentro. Não está adaptado a essas mudanças, se acostumou no Bragantino a jogar muito tempo na mesma posição e agora, numa necessidade do Palmeiras mudar o ataque pela ausência do Dudu, ele tem sentido muitas dificuldades. Do lado do Boca, falamos já durante toda a temporada que o time do Boca está longe de ser o tradicional Boca e tal. Mas hoje fez por onde, de repente, ganhar por 1-0, né? E quase pinta a lei do ex, né? Sim. Porque o Merentiel, atuando ao lado do Cavani, teve muito mais liberdade de movimentação. O Cavani, ora funcionando como referência, ora vindo buscar o jogo para sair dessa linha, né, de 4 defensores da equipe do Palmeiras, sair do raio de ação do Gustavo Gomes, que era um jogador que encurtava muito bem os espaços e fez um bom jogo nesse sentido. E teve chances no primeiro tempo, inclusive, o que a gente falou aqui, né? São 18 finalizações, é muita coisa para um jogo, 14 dentro da área. E dentro da área, ter 2 jogadores à disposição para finalizar leva perigo, por baixo e pelo alto. Cavani teve uma chance pelo alto também, teve um gol que acabou sendo anulado e foi bem anulado, né, porque houve falta no defensor do Palmeiras, mas o Boca teve oportunidades de vencer o jogo e de deixar ainda mais, né, complicada essa semifinal, que já era difícil antes de começar, e na prática a gente percebeu que realmente é muito difícil enfrentar o Boca Juniors fora de casa. Os 2 confrontos totalmente abertos. Vamos ouvir o Cavani? Creo que hicimos un gran partido, lo merecimos ganar porque tuvimos las más claras del partido, pero bueno, terminó así, 0-0, tenemos que sacar el ejemplo de hoy, de lo que hicimos hoy acá para ir a Brasil, hacerlo de la misma manera e ir a buscar esa clasificación a la final, que es lo que estamos deseando y lo que creo que demostramos que hoy queríamos, que era poder ganar el partido. Ustedes buscando tu primeiro gol em Libertadores, como é? ¿Ansioso? Sí, sí, bueno, con muchas ganas. Y más en estas instancias que son semifinal de la Copa. Pero bueno, no pudo ser. Hay que seguir laburando, seguir trabajando para que pueda ser el próximo. Vamos lá, o Boca em La Bombonera, essa temporada 23 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 62% de aproveitamento, 32 gols marcados e 16 sofridos. Deve ser
algo desesperador para um atacante, para um centroavante, como o Cavani cansou de fazer gols na Europa, cansou de ser campeão. E não vai, e a bola não chega direito nele, né? Ele até teve algumas chances nesse jogo, né? Como a gente falou, tentando justamente voltar um pouco mais para receber na intermediária ofensiva, ou tentar um chute de média distância, ou tentar tabelar com o Merentiel para entrar na área e finalizar. Vamos lembrar, né, que o Boca enfrentou o Racing nas quartas de final, foram 2-0-0. Nossa. Então são 3 resultados de 0-0 consecutivos do Boca na Libertadores e, mais uma vez, o ataque não conseguindo colocar a bola nas redes porque teve oportunidades. Não é dizer que o Boca foi aquele 0-0 onde o Boca não criou. No primeiro tempo, a gente viu o Boca já jogar de uma forma reativa. O Palmeiras teve um pouco mais de produtividade ofensiva, teve mais a bola no campo de ataque. No segundo tempo, deu uma recuada. Percebi o Boca tentando explorar muito o lado direito da defesa do Palmeiras no segundo tempo. O Marcos Rocha ficou muito sobrecarregado por ali. Depois o Mike baixou um pouco mais a linha para fazer essa dobra e o Boca aí sim não teve tantas chances assim. O Palmeiras conseguia encurtar com o Piquerez na esquerda, com os 2 zagueiros por dentro, mas o lado direito estava bem complicado. Essa movimentação do Cavani. Depois entrou o Benedetto, né, que é um jogador que o torcedor do Palmeiras gosta de lembrar muito por conta de 2018, e que teve uma chance também logo que entrou, mas também não conseguiu fazer o gol. Estamos falando de um Palmeiras que não marca com frequência nesse recorte da temporada, mas é de um Boca também que sente muitas dificuldades nessa Libertadores. É o terceiro empate já nesse mata-mata por 0-0. Não podemos esquecer que também teve com o Nacional nas oitavas, né? Também teve muito 0-0. Vamos ouvir um pouco mais o Abel Ferreira, mas daqui a pouco nós vamos ouvir também o Romero, que criticou muito o gramado sintético do Allianz Parque. Mas primeiro, Abel Ferreira. Viemos jogar a um estádio mítico, um estádio com uma atmosfera espetacular, uma grande energia. Disse isso aos jogadores quando saiu o sorteio. Queria muito vir aqui, desfrutar deste espetáculo, perceber como é que era e sentir este ambiente. Jogo difícil, jogo de Libertadores, são sempre jogos difíceis, com um jogo onde o nosso adversário, o Boca, foi ligeiramente superior em casa. Olha, nós temos uma equipa muito equilibrada e que defende desde o nosso centroavante até o nosso goleiro. E para tu ganhares competições deste nível tens que ser uma equipa consistente e boa defensivamente. Gostava de ter mais opções, infelizmente não temos. Dudu lesionou-se, era um ponta que nos podia dar outra largura, não temos que olhar para as soluções que temos. Desde que eu cheguei ao Palmeiras, o que eu faço é dar o meu melhor, juntamente com os meus jogadores, arranjar as soluções quando temos jogadores lesionados, potenciar moleques. Hoje é isso que vocês têm que valorizar. Hoje jogou aqui em casa do Boca o Luís Guilherme, entrou o Fabinho, e nós para estes jogos precisamos de jogadores pesados, jogadores com experiência. Vejam a média de idades das equipas que jogaram estas 2 semifinais. O Everton estava a dizer que só jogou aqui na Bombonera com quase 30 anos e estes moleques têm a oportunidade de jogar aqui com 17. É só isso. E volto a dizer, tudo o que eu faço e todas as minhas escolhas é olhar para o plantel que temos e escolher os melhores para jogar. Dos recursos que eu tenho neste momento disponível, o que nós fazemos é utilizar os melhores jogadores para jogar. Isso ninguém vai negar, Abel. Está fazendo, né? O elenco é curto, o banco não tem muita gente experiente, está tudo certo, mas calma, né? Calma. Médias de idade iguais, né? 29 anos para as 2 equipes dos 11 iniciais, e claro que as substituições foram baixando essa média, né? O Luís Guilherme tendo oportunidade, e aí, claro, é o risco, né, de você colocar um garoto de 17 anos num jogo de Libertadores, semifinal contra o Boca, um jogo 0-0, você vai aumentando a escada de responsabilidades. Vai lá e resolve. E vai lá e resolve. E acabou até tendo personalidade, né? Eu acho que é um jogador que funcionou até para tentar abrir um pouco a defesa do Boca e ajudar no lado direito, na recomposição, principalmente a proteção ao Marcos Rocha, que tem atuado com o Abel como uma espécie de terceiro zagueiro, muitas vezes, ou um cara que constrói mais por dentro, porque o Mike abre mais o campo. Então, ele optou pelo Endrick também, que é um jogador que já teve um pouco mais de experiência na Libertadores e no time principal, mas também é um jogador que vai oscilar pela idade. Sim. Então, a gente viu, principalmente, Alex, fã de esportes, o Abel Ferreira bater muito nessa tecla de
estou fazendo o que eu posso com o que eu tenho em mãos. E eu sinto recados, né? Mas é recado, né? De fato, porque é um time que não tem uma referência hoje, um cara no ataque confiável, é um time que precisa, né, trazer esses garotos para tentar resolver muitas vezes, e é um time que um elenco, né, que não tem uma grande profundidade para ele poder mudar a história do jogo, mudar a forma do time jogar. Então a gente viu na coletiva 2 ou 3 vezes o Abel se referir a estou fazendo o máximo que posso com o que tenho. Com o que ele tem é mais do que o Boca tem. Mas é claro que está faltando uma peça que encaixa todo esse sistema, que é justamente o cara que consegue fazer gol. O Palmeiras não tem nesse momento. O Cavani, por exemplo, do Palmeiras estava resolvido. Então, todos os problemas estariam resolvidos. Mas assim, mesmo desse jeito, o Palmeiras está brigando pelo título brasileiro, está na semifinal da Libertadores, ou seja, está a 2 jogos, o 0-0 para ser campeão. Então, assim, tem mérito, claro que tem mérito, mas... E nessas críticas dele, o recado claro para a diretoria, e a diretoria meio que não responde. Vamos levar a nossa vida. A Leila já deixou claro, a presidente Leila, que esse é o nosso time, a Leila Pereira. E ano que vem é outra história. Então, é o que tem, você está entregando e está bom. Ele foi para a final da Libertadores em 20 e 21 e agora está indo... Está caminhando para tentar em 23 ir para sua terceira final em 4 temporadas. Na primeira, tinha um pouco mais de elementos, Luiz Adriano, né? Chegou o Breno Lopes durante aquela temporada, né? Vindo da Série B, do Juventude, acabou sendo decisivo e acabou sendo fundamental. Tinha o Daverson, que depois, naquela final contra o Flamengo, também acabou marcando. Só que esse time é diferente dos outros dois, justamente, a gente está falando de jogadores aqui que não são jogadores... que talvez sejam top de linha no futebol europeu ou até no futebol brasileiro, mas são jogadores bons para a composição de elenco, como foram Breno Lopes e Daverson nessas finais de Libertadores. O Breno Lopes até foi decisivo contra o Goiás, como eu falei, mas é um jogador que já não é também... ele acaba sentindo mais a responsabilidade porque não tem um 9 principal ali no Palmeiras nessas últimas 2 temporadas. Mas é o que você falou, mesmo tendo um Boca que vai tentando, e eu acho que o ataque do Boca, os jogadores de referência se encaixariam também perfeitamente no Palmeiras, mas o conjunto que é fundamental para que o Palmeiras chegue no segundo jogo da semifinal em condições de ir para mais uma decisão, a terceira em 4 anos, o conjunto é que vai fazer a diferença. Agora a gente precisa entender como esse time vai lidar com essa pressão de mais uma vez, né? Ter que decidir em casa chegar mais uma decisão de Libertadores. Nós temos imagens de racismo lá na Bombonera dos torcedores do Boca Juniors. Aliás, aconteceu também na Neoquímica Arena. Realmente tá por fora racismo, preconceito, qualquer tipo. Não dá para aceitar as imagens da torcida. Escrito o que no celular em macaco. Em português, para não ter dúvida. Se tiver alguma dúvida, vou escrever em português, né? Pois é. E aí é um cidadão fazendo gestos. É impressionante, né? Que isso acontece, Alex, praticamente em todas as rodadas de Libertadores ou de Sul-Americana. E a Conmebol, que já desde a temporada passada diz que vai ser mais rígida com casos como esses, acaba não sendo na prática. E quando você não tem medidas rígidas, você dá o recado à sociedade de que pode tudo. Eu vou fazer isso aqui, não vai dar nada para mim, no máximo o meu clube vai ser punido ali com uma multa. No caso do River Plate, que aconteceu nessa temporada, o River Plate teve que fazer medidas socioeducativas em redes sociais. É muito pouco. A punição ela precisa vir para o torcedor entender que isso, primeiro, é da esfera civil também. Isso é crime. A Argentina trata isso como normalidade, mas isso é crime. E também precisa doer nos clubes, porque os clubes precisam tomar atitudes mais enérgicas com relação a esse tipo de situação. Tá aí, né? Tá filmado, precisa identificar, precisa ser punido. Mas a gente conhece, né, o futebol sul-americano que trata isso como normalidade.
O Brasil trata com um pouco mais de rigidez, mas mesmo assim ainda tem suas brechas. Mas fora das nossas fronteiras, infelizmente, a gente vai continuar vendo impunidade e esses crimes, né, acontecendo dentro de estádios de futebol. O problema começa na origem, que o clube também não ajuda, né? Não adianta chegar no estádio, olha, vamos evitar isso, e aí chega lá no telão, racismo... Hashtag, né? É assim, gente, não dá mais. Racismo, preconceito, qualquer tipo de coisa. Aliás, hoje vivemos um momento histórico aqui no Sport Center. É só isso que eu tenho para dizer. Nós temos aqui, nesta bancada, do principal jornal de esportes do mundo, um amarelo e um preto. É só isso que eu tenho para dizer. É um momento importante também do jornalismo esportivo. Falando um pouco mais de Boca e Palmeiras, vamos ver a torcida do Palmeiras festejando aqui, comemorando, assistindo o jogo juntos. Lili Nascimento. Esporte, o jogo acabou, mas o nosso Chama o Bar com Amistel continua aqui acompanhando os torcedores do Palmeiras para saber qual é a expectativa para a próxima partida. Mas antes disso, vale lembrar que eles fizeram uma grande festa, tá? Esse pessoal aqui não viajou para a Argentina, mas acompanhou minuto a minuto, vibrou, roeu as unhas e agora eles estão aqui para falar com a gente sobre a expectativa para os últimos 90 minutos. Lembrem da vaga na final da Libertadores. Vamos começar com a Larissa. Ela tá bem aqui e será a primeira. Larissa, tá confiante pro jogo da semana que vem em casa? Tô muito confiante. Eu acredito que com o apoio da torcida em casa, toda a energia, o nosso time vai para cima como sempre foi e a gente vai pegar essa vitória e vamos para a final. Agora, o que o Abel deveria fazer de diferente, comparando esse jogo com a decisão da próxima semana? Eu acredito que o Abel deveria não insistir no Arthur na esquerda e colocar um jogador da posição. Você faria alguma mudança ou confia no trabalho do Abel? Confio 100% no Abel e só trocar esse lado do Arthur que a gente vai classificar para mais uma final. Agora, o último e não menos importante. Eu quero saber o seu palpite para o jogo da próxima semana. 2-0. Gols de quem? Rony e Gomes. Rony de bicicleta ou tanto faz? Tanto faz, mas se fizer o gol eu tô feliz. O importante é o gol sair, isso é confiança do torcedor palmeirense para os últimos 90 minutos, fazendo a festa e a gente continua acompanhando toda essa expectativa. Um brinde, por favor, porque a gente segue no nosso Chama o Bar com Amistel e a torcida palmeirense. Você consegue imaginar algo diferente semana que vem do que nós vimos hoje? Em termos de escalação... De jogo. De jogo, eu vejo. Eu vejo um Boca, talvez... O Cavani falou, temos que manter a mesma postura jogando fora de casa, não vai manter. O Boca, no primeiro tempo, inclusive em casa, né, jogou baixando linha, tentando jogar no contra-ataque. Eu acho que vai ser, por um tempo maior, essa postura do Boca jogando no Allianz Parque. O 0-0, né, 0 não seria plural nesse caso, contra o Racing também teve essa característica, né? Apesar de ser um clássico, um jogo caseiro, o Boca muitas vezes teve que fechar e baixar a linha contra um rival local. Eu acho que jogando no Brasil vai ser uma postura diferente. A expectativa é saber como será o Palmeiras. O Abel se sentiu irritado em alguns momentos na coletiva, falando das opções que não tem no ataque. Mas ele vai precisar fazer algo diferente do que fez na Bombonera. E nós vimos aí a torcida, né? Todo mundo em cima do Arthur. E falamos aqui fora do ar. É difícil você ajeitar, porque não tem muita opção, né? Mas é uma turma acostumada já a esse tipo de ambiente, né? Então exige um pouco mais do time. Semifinal, batendo em final já em alguns anos. Então, você sobe também o nível de exigência do torcedor que está esperançoso, pelo menos, de mais uma decisão. Já nós vamos ouvir o Romero, o goleiro do Boca, falando do jogo da semana que vem. Mas, desenhando aqui o que pode ser esse Palmeiras, você vai entrar com o Hendrick logo de cara, contra o Boca, jogo decisivo, uma pressão tão grande assim? O Abel falou na coletiva que o Rony não joga na ponta, mas ano passado... muitas vezes ele colocou o Dudu na direita, Rony na esquerda e o Hendrick jogando como um 9, né?
O Flaco Lopes foi tentado nesse período aí, nesse último recorte, mas também não produziu o que se esperava. Para você tirar o Rony de jogar como uma referência, para abrir na ponta, para colocar o Arthur na direita, aí você tira o Mike e vai ter que colocar um atacante. E o único atacante que tem atacante 9-9 é o Flaco Lopes. Então, isso já responde muito. Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.